Nós já estudamos trabalho, potência, energia e agora vamos estudar um conceito bastante importante que é o princípio de conservação da energia mecânica. Nós dizemos que um corpo possui energia sempre que este corpo for capaz de realizar trabalho. E nós, no estudo da mecânica, definimos 3 tipos de energia. Quando um corpo está em movimento, nós dizemos que este corpo possui energia cinética. Quando o corpo está em uma determinada altura, nós dizemos que este corpo possui uma energia potencial gravitacional. Quando o corpo está em uma mola e esta mola está comprimida ou esticada, nós dizemos que o corpo possui energia potencial elástica. A energia potencial é sempre uma energia de posição, depende do referencial. Depende em relação a que posição nós estamos considerando. Já a energia cinética é uma energia de movimento. Todos os corpos que têm movimento em relação a um certo referencial estão com energia cinética. Então, no estudo da mecânica, essas são as 3 formas de energia importante. Nós vamos agora deduzir um teorema bastante importante no estudo da mecânica, que eu chamo de teorema trabalho-energia. Alguns livros chamam de teorema da energia cinética. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você tem um corpo, um bloco, por exemplo, um carro, que já está se deslocando na superfície horizontal com uma velocidade v0. A partir de um certo instante, nós vamos fazer uma força F ser aplicada a este corpo, de tal maneira que este corpo vai ser acelerado. Depois de percorrer uma certa distância d, este corpo terá uma nova velocidade. Vamos então analisar este sistema partindo das leis de Newton para o movimento. Nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como o sistema está se deslocando sob a ação de uma força constante, isto significa que a aceleração vai ser constante. Se a aceleração é constante, logo, é um movimento retilíneo uniformemente variado. E do movimento retilíneo uniformemente variado, nós sabemos que existe uma equação que relaciona a velocidade final, a velocidade inicial e a distância. E esta equação é a equação de Torricelli. Da equação de Torricelli, nós podemos escrever que a aceleração que este corpo vai adquirir vai ser igual à velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial elevada ao quadrado, dividido por 2d. Observe que isso aqui nada mais é do que a equação de Torricelli para o movimento retilíneo uniformemente variado. Aquela mesma equação que você está habituado a utilizar sempre que o problema não dá o tempo, nem pede o tempo. Bom, se a gente substituir esta aceleração na segunda lei de Newton para o movimento, nós obtemos então que a força vai ser igual a massa vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2d. Organizando esta equação, nós obtemos então esta equação daqui, que agora nós vamos fazer a seguinte interpretação. F vezes d é o que nós já havíamos chamado anteriormente de trabalho de uma força. A força que age sobre um corpo multiplicado pelo deslocamento na direção em que ele atua, nós batizamos anteriormente de trabalho de uma força. A essa expressão daqui, que é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, nós vamos chamar de energia cinética final. A esta outra parte da equação, observe que ela é quase que idêntica à primeira, a diferença é que aqui é a velocidade inicial, então nós vamos chamar de energia cinética inicial. E a esta expressão, trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, nós vamos chamar de teorema trabalho-energia ou teorema da energia cinética. Então, o teorema trabalho-energia estabelece que o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação de energia cinética que este corpo vai ter, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Anote, porque esta é uma expressão muito importante em toda a física e muito importante nas principais avaliações de vestibular. Vamos então aqui sintetizar.
Nós vamos dizer que um corpo tem energia cinética sempre que este corpo possui movimento. Energia cinética é a energia de movimento. A esta energia cinética, nós vamos calcular pela expressão massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, em que EC é a energia cinética, tem que ser medido em joule no sistema internacional, m é a massa, que tem que ser medida em quilogramas no sistema internacional, e v é a velocidade, que deve ser medido em metros por segundo. Se você utilizar a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, você vai obter a energia cinética em joule, que são as unidades do sistema internacional. O trabalho da força resultante que age sobre um corpo, que se desloca em linha reta, pode ser obtido pelo que nós chamamos de teorema da energia cinética ou teorema trabalho-energia, depende do livro que você está utilizando. Anteriormente eu chamei de teorema trabalho-energia, que eu chamei de teorema da energia cinética, apenas para enfatizar de que você pode encontrar as duas formas, dependendo do livro que você esteja estudando. E esta expressão é escrita na seguinte forma: trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, ou seja, a variação da energia cinética. Sintetizando aqui o que nós deduzimos nos slides anteriores. Vamos agora definir o segundo tipo de energia mecânica que nós utilizamos, que é a energia potencial gravitacional. Nós dizemos que um corpo possui energia potencial gravitacional sempre que ele está em uma determinada altura. A energia potencial gravitacional é uma energia armazenada. Quando você solta, ele vai possuir o potencial de realizar trabalho. Então, por exemplo, se você considerar este objeto que está preso a um guindaste, este objeto possui uma energia potencial armazenada em relação ao solo. Então, se a gente considera que esse objeto está numa altura h, em relação ao solo, ele possui uma energia potencial armazenada. Já em relação à base de apoio que ele está aqui sustentado inicialmente, ele não possui energia potencial nenhuma, porque em relação a esta base, ele não possui a capacidade de realizar trabalho. Assim, nós definimos matematicamente a energia potencial gravitacional como sendo igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. E aqui, detalhando, EPG é a energia potencial gravitacional, medido em joule no sistema internacional. M é a massa, que deve ser medido em quilogramas. G é a aceleração da gravidade, que deve ser medida em metros por segundo ao quadrado. E H deve ser a altura medido em metros. Observe que a energia potencial gravitacional depende da altura, portanto, a energia potencial gravitacional depende do sistema de referência que você está analisando. Se possuir a altura em relação a um certo sistema de referência, tem energia potencial gravitacional. Se não possui altura, não possui energia potencial gravitacional. Tendo isso bastante claro, vamos então para a terceira forma de energia mecânica que nós estudamos na mecânica. Esta terceira forma é a energia potencial elástica. Esta energia potencial elástica existe sempre que um corpo está preso a uma mola e esta mola está estendida ou comprimida. Então, vamos imaginar uma mola, e esta mola está inicialmente na posição de equilíbrio. Você, então, prende um corpo a esta mola e estica. Se você estica, você sabe que ele vai adquirir um potencial de realizar trabalho, trazendo o corpo de volta à sua posição original. Se você pega esta mola e comprime, da mesma forma, ele vai possuir uma energia potencial armazenada, que vai tentar trazer o corpo de volta à posição original. Esta energia potencial elástica pode ser calculada através da expressão energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2, em que PEL é a energia potencial elástica medida em joule, K é a constante elástica medida em newtons por metro. Este K vai caracterizar o quanto a mola é dura ou mole. Então, se uma mola tem uma dificuldade maior de ser comprimida ou de ser esticada, significa que esta mola tem um K maior. Então, K vai estar relacionado com a natureza da mola. X vai ser a deformação da mola, que no sistema internacional deve ser medido em metros. X é unidade de comprimento de quanto você comprimiu ou quanto você esticou a
a mola. Então, energia potencial elástica vai ser igual a kx² dividido por 2. Vamos agora definir o que nós chamamos de energia mecânica. Nós chamamos de energia mecânica a soma da energia cinética mais a energia potencial, que pode ser energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional que um corpo possui. Assim, escrevemos que energia mecânica é igual a energia cinética mais a energia potencial, que pode ser elástica, gravitacional ou a soma das duas, depende do sistema. O princípio de conservação da energia mecânica estabelece que, se num sistema físico atua somente forças conservativas, então a energia mecânica total deve se conservar. O que são forças conservativas? São forças que, na nossa aula anterior, nós vimos que são forças que o trabalho realizado para levar um corpo de um ponto até outro não depende do caminho que você escolhe para chegar até este ponto. Essa é a definição mais rigorosa para uma força conservativa. Uma outra maneira de pensar numa força conservativa, de forma mais simples, é você imaginar que uma força é conservativa sempre que ela não retira energia do sistema. Sempre que a força é do tipo que ela pega a energia do sistema, armazena em uma outra forma e depois devolve. Na mecânica, temos dois exemplos de forças conservativas. Um é a força-peso. Quando você pega um objeto e lança esse objeto para cima, durante o processo de subida, a energia cinética vai sendo acumulada na forma de energia potencial gravitacional. Depois, na queda, esta energia é devolvida na forma de energia cinética. Então, a força-peso ela não dissipa a energia do sistema, ela é uma força conservativa. Da mesma maneira, a força elástica é uma força conservativa, porque se você pega uma mola e comprime, depois a mola devolve a energia ao sistema. Então, ela conserva a energia do sistema. Um exemplo de uma força que não é conservativa é a força de atrito. Todos os sistemas em que atua a força de atrito são sistemas dissipativos e você não pode aplicar o princípio de conservação da energia, porque o atrito retira a energia do sistema, entre aspas, retira transformando em formas que não dá para utilizar de novo, e não devolve esta energia ao sistema. Portanto, a força de atrito é uma força dissipativa. Então, sempre que houver apenas forças conservativas, nós podemos aplicar o princípio de conservação da energia mecânica, que estabelece que a soma da energia cinética mais energia potencial sempre vai ser igual a uma constante. Ou seja, a energia mecânica que o sistema tem num certo ponto vai ser igual à energia mecânica que o sistema tem em qualquer ponto ao longo de sua trajetória. Vamos agora enunciar o princípio geral de conservação da energia. Anteriormente, eu falei apenas da conservação da energia mecânica. Aqui eu vou enunciar agora o princípio geral de conservação da energia, que estabelece que a energia pode ser transformada de uma forma em outra, mas a energia não pode ser criada do nada e nem pode ser destruída. Energia só pode se transformar. Mesmo em sistemas em que aparentemente você vê a energia dissipada, você pode analisar com cuidado e você vai observar que esta energia, na verdade, se transformou em outras formas que você não consegue utilizar novamente no sistema. Mas não houve uma perda de energia, e sim uma conversão de energia em formas que você não consegue utilizar novamente. Por exemplo, quando você pega um corpo, deixa ele cair e ele bate no chão, você ouve um barulho. Esse barulho quer dizer que parte da energia que o corpo tinha foi convertida em energia sonora, e você não consegue utilizar a energia sonora de novo no sistema. Assim como toda vez que há uma colisão, ocorre também um aquecimento. Nesta colisão, parte da energia se converte em energia térmica, que também não dá para ser utilizado de novo. Então, energia pode ser apenas transformada de uma forma em outra, não pode ser criada nem destruída do nada. De tal maneira que os sistemas físicos nós dizemos que a energia total é sempre uma constante. Vamos agora enunciar um princípio mais geral, que é o princípio de conservação da massa-energia.
Vamos considerar que nós temos, então, um núcleo de urânio, e este núcleo de urânio vai ser bombardeado com um nêutron. Ao bombardear o núcleo de urânio 235 com um nêutron, este núcleo fica altamente instável. E esta instabilidade vai provocar um processo de fissão nuclear. O núcleo vai se dividir em duas partes, formando então um núcleo de bário e um núcleo de criptônio, e liberando mais nêutrons no processo. Este aqui é o início do processo de reação em cadeia, que é utilizado nas usinas nucleares para a produção de energia elétrica a partir da fissão do urânio e é também utilizado nos processos de fabricação da bomba atômica. Neste processo, a massa que o urânio 235 tem antes de sofrer a fissão é um certo valor. A massa que possui depois de sofrer a fissão, quando você soma a massa do criptônio mais a massa do bário, somado com a massa dos nêutrons, vai dar uma massa que é inferior à massa que tinha anteriormente. Então, a massa tem que ser conservada. Então, se a massa posterior é menor do que a massa que tinha antes, então essa diferença de massa tem que ser convertida em alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa é a energia. Esta expressão de massa sendo convertido em energia é obtida através da expressão da fórmula matemática estabelecida por Albert Einstein. Energia é igual a mc², talvez uma das mais famosas equações da física, junto com a equação de força igual a massa vezes aceleração. O que esta expressão está dizendo para a gente é que a diferença de massa de energia, a diferença de massa que existe em um sistema é convertido em energia através desta expressão daqui, onde c, que aparece aqui, é a velocidade da luz. Sendo a velocidade da luz um valor extremamente alto, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, quando você eleva ao quadrado fica mais alto ainda, então uma pequena quantidade de massa é possível obter uma grande quantidade de energia, e daí a importância de se utilizar a reação nuclear para se obter energia elétrica nas usinas nucleares. Bom, com isso, nós chegamos ao final da nossa discussão sobre conservação da energia e vamos aqui, então, resumir tudo o que nós estudamos. Nós começamos estudando trabalho e potência e definimos que trabalho é a medida da energia transferida por uma força a um corpo. Nós deduzimos e mostramos que o trabalho de uma força constante é obtido através da expressão trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ, que o trabalho da força-peso é m vezes g vezes h, quando o corpo está descendo, que o trabalho da força-peso é menos mgh, quando o corpo está subindo, porque o peso, nesse caso, realiza um trabalho resistente, retirando energia do corpo, que o trabalho de uma força variável sempre pode ser obtido pelo método gráfico. Toda vez que você tiver um gráfico força em função da distância, a área formada sob o gráfico vai nos dar o trabalho realizado. No caso da força elástica, que é uma força variável particular, nós obtivemos aqui que o trabalho da força elástica é igual a kx² dividido por 2. Geralmente, os sistemas físicos, a gente não vai comprar um motor ou alguma coisa pensando no trabalho que ele realiza, mas sim na rapidez com a qual ele é capaz de realizar esse trabalho. Por esta razão, nós definimos o conceito de potência, e potência vai ser igual ao trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo em que ele atua. Ou, ao invés de escrever trabalho, eu também posso escrever energia. Potência é igual a energia dividido pelo tempo que atua. Mostramos também que a potência média pode ser calculada através da expressão força vezes a velocidade média. Em energia, nós aprendemos que energia é a capacidade de realizar trabalho. E começamos deduzindo o teorema trabalho-energia, que estabelece que o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial, em que a energia cinética nós definimos como sendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Definimos a energia potencial gravitacional, que é a energia que um corpo tem quando está numa certa altura, como sendo igual a mgh, massa vezes gravidade vezes altura.
Definimos a energia potencial elástica como sendo igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Definimos também que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, que pode ser energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional. Sempre que, nos sistemas físicos, atuar apenas forças conservativas, a energia mecânica permanece constante, ou seja, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final, que tem que ser igual à energia mecânica em todos os pontos em que houver o deslocamento deste corpo. E mostramos também que existe uma forma de se obter energia a partir da matéria. A massa pode ser convertida em energia, a energia pode ser convertida em massa através de uma generalização do princípio de conservação da energia, de modo a incluir a massa. E esta relação que existe entre massa e energia é dado através da expressão E é igual a mc ao quadrado. A diferença de massa que existe no sistema, multiplicado pela velocidade da luz elevada ao quadrado, vai dar a energia que pode ser obtida através dessa transformação. E isso é um princípio muito importante utilizado nas usinas nucleares. Bom, com isso nós chegamos ao final da nossa aula sobre conservação da energia mecânica e a partir de agora é fazer exercícios. Exercícios que caíram no Enem, exercícios que caíram no vestibular e exercitando bastante, você vai estar bem preparado para encarar as questões envolvendo este assunto, que é um dos assuntos mais importantes de toda a física. Então, pessoal, nós ficamos nesta aula por aqui. Caramba, fiquei estranho. Meu pai. Que é isso aqui? Bah. Eu entrei no chroma key também, cara. Ih, rapaz.